Muito bem. Penso que é muito importante a gente entender primeiro o contexto da obra, né? Do livro, da obra Revoer-Spirri, né? Ah, só para que nós tenhamos uma ideia, era uma publicação anual que o Kardec começa em 1857, 58 e vai praticamente até o ano de 1868, depois 69, quando ele vem a desencarnar. Então, era exatamente o que ele chamou de um laboratório, um jornal de estudos psicológicos, porque era o laboratório dele, no qual ele fazia refletir os estudos experimentais que ele tinha naquele ano. Então, nessa Revue Espirri, 1800 e essa é de 1868, né? O que acontece? Ela reflete o que aconteceu, é o anuário dele, tudo o que ele tinha pesquisado naquele ano, né? E há uma curiosidade histórica, quando o grande fundador da psicologia, Wilhelm Wundt, que foi um cientista alemão, contemporâneo de Kardec, ele morava em Leipzig. Quando ele foi fundar o laboratório de estudos psicológicos dele, Wundt, que está na história da psicologia, ele também pretendeu lançar uma revista de estudos psicológicos. E aí, na biografia dele, ele comenta: mas não vou chamar de revista ou jornal de estudos psicológicos, porque já tem um autor em Paris que publica com o mesmo nome, senão vai parecer plágio. Isso está na biografia do Wilhelm Wundt, pode procurar, fundador da psicologia, porque o Kardec já estava publicando a Revue Espirri. E aí nós temos, no aspecto do tema que é o tema principal da nossa noite de hoje, né, que é ora. Mas como poderia o Kardec perguntar ao Pachá do Egito, né, a esse espírito que se declara e descreve pelo menos umas 3 encarnações, fala que tivera sido sacerdote, que tivera sido mendigo, isso no Egito Antigo, como é que o Kardec pergunta se a doutrina espírita era a doutrina dos egípcios, se ela era conhecida, se era praticada pelos egípcios, quando a palavra espiritismo é um neologismo criado pelo próprio Kardec, né? No inglês você vai encontrar o espiritualismo, mas você não vai encontrar exatamente o espiritismo, mas foi uma palavra que ele criou para definir a doutrina espírita. E aí o primeiro esclarecimento é, primeiro, a comunicação espiritual, ela é o fenômeno, ela é um fenômeno humano, histórico, cultural, dos mais antigos na história da humanidade. Só para que nós tenhamos ideia, o professor Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, ele diz que o chamado homem das cavernas, que é o homem de Neandertal, né, o neandertalense, que é anterior ao Sapiens, quando o Sapiens saiu da África e encontra o homem de Neandertal na Europa, esse homem primitivo, ele registrava esses seus fantasmas, esses seus mortos nas cavernas nas quais vivia. Isso tem registro da arqueologia, da antropologia. Então, é curioso que a ideia de uma comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, ele é anterior à história, porque ele é pré-histórico. E aí depois ele se espalha em todas as civilizações. O fenômeno da comunicação espiritual ele vai estar na Grécia Antiga, lá com o chamado oráculo, né? O oráculo de Delfos, o oráculo de Tebas, o oráculo de Atenas, de Esparta, todas as grandes cidades gregas tinham os famosos oráculos, nos quais poderosos médios davam vazão à comunicação espiritual. E os gregos, particularmente, se interessavam muito em perguntar a eles sobre guerras. Então, eles iam aos espíritos e perguntavam sobre as estratégias de guerra, quando deflagrar uma invasão de uma cidade a outra, como se defender.
eles não tomavam decisão nenhuma da área de guerra sem consultar o oráculo. Isso na Grécia Antiga. Aí você está falando aí de 700 antes de Cristo até 270, quando o Império Romano invade a Grécia e ela perde a autonomia. Os espíritos estavam lá, né? Os espíritos vão estar se comunicando na China. A China é uma das civilizações mais antigas. Você tem aí 5.000 anos antes de Cristo, os chineses colocavam uma prancheta. O Edgar Armand, no seu livro Mediunidade, quando ele vai contar a história da mediunidade, ele cita isso, né? Os chineses colocavam uma prancheta na sepultura e aguardavam a comunicação espiritual imediatamente após a morte. Isso, aí chegamos ao Egito Antigo, que é uma das civilizações mais antigas, como já citado, 3.000 anos antes de Cristo. Aqueles faraós todos, né? Ramsés, toda a tradição de faraós no Egito, os faraós eram os imperadores, os governadores do Egito, eles tinham na comunicação espiritual a base da cultura egípcia. É só pensarmos que o mundo espiritual estava para a antiguidade, como, por exemplo, os vírus e as bactérias estão para a modernidade. Num dado momento, eles eram invisíveis, a partir de Louis Pasteur, século XIX, do microbiologista, a partir da microscopia, a partir da revelação científica, eles se tornaram visíveis pelo microscópio. E ele assim como os vírus e bactérias, ninguém em sã consciência, no mundo moderno, teria coragem de negá-los, né? Em estado de sã consciência, ninguém nega, daí a antibiótico, daí a medicação, daí a vacina. No mundo antigo, na antiguidade egípcia, greco-romana, chinesa, na antiguidade persa, entre os sumérios, que é um dos povos mais antigos do mundo, os espíritos eram dado de cultura e eles tinham um papel social, eles tinham um lugar de fala. Eles estavam autorizados o tempo todo a falarem, a se manifestarem. E aí, no Egito Antigo, você tem a presença do mundo espiritual através das pitonisas. O nome das médias eram pitonisas. E é incrível, gente, como Kardec, na sua ousadia intelectual, no seu caráter de cientista, ele, vamos chamar assim, ele ousa evocar o Pachá do Egito, que havia desencarnado, tivera sido governador no século XIX, e aí começa a conversar com ele. E é curioso que ele faz isso através da médium Hermance Dufour. E a primeira pergunta é essa: a doutrina espírita era conhecida pelos egípcios? Ora, aí vem a nossa primeira explicação, né? O Kardec ele usou a expressão doutrina espírita em dois sentidos. Quando ele está lá na Gênese definindo o espiritismo, aí é o sentido específico do termo. Espiritismo compreendido como neologismo que ele criou, como doutrina sistematizada, e aí ele vai definir o que é o espiritismo. Aí é o sentido aplicado, específico. Espiritismo. Aí ele diz: espiritismo é a ciência nova que veio revelar ao mundo a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nolo demonstra esse mundo não mais sobre a influência do maravilhoso nem do sobrenatural, mas através de leis rigorosamente naturais. Isso é o espiritismo no sentido estrito do termo, específico. A palavra que ele criou para definir, referir-se à doutrina dos espíritos. Só que ele também fala da doutrina espírita no sentido genérico do termo, como aquele conceito, aquela ideia que atravessa os séculos e está perpassada pela ideia dos espíritos, uma doutrina universal, uma doutrina que antecede ao espiritismo no sentido dos espíritos, uma doutrina que os espíritos sempre a comunicou antes mesmo do espiritismo. E esse sentido universal, ele não faz só na Revue Espírita. Ele, em vários momentos do Livro dos Espíritos, ele fala da doutrina dos espíritos, no sentido genérico, que a palavra pode ser espírito ou dos espíritos.
E aí ele está falando, claro, dessa possibilidade dos espíritos se comunicarem. Ele está falando de uma doutrina que é anterior ao espiritismo. Por quê? Porque os espíritos sempre se comunicaram em todos os lugares, entre todos os povos, e não foi o espiritismo que criou essa possibilidade, e nem foi ele que inaugurou essa era, muito longe disso. E aí, no Egito, esse espírito vai dizer: olha, eu fui um sacerdote, eu reencarnei como mendigo. E é curioso que ele pergunta: onde está o Pachá? E a Remanso do Fogo está sentado ali na cadeira. Ela foi uma extraordinária médium, sonambúlica evidente. E aí ele passa a falar através dela, não é? E passa a referir-se às várias encarnações. Então, é esse sentido ancestral do termo. Você pode dizer que os espíritos se comunicaram no Egito porque a própria cultura egípcia está toda atravessada por isso. Os faraós não só tinham uma certeza da imortalidade da alma, daí a mumificação, como eles tinham a pitonisa como um lugar sagrado, porque elas tinham essa função social de dar voz aos espíritos. Gente, nós somos a única civilização da história, civilização jovem, que só tem 600 anos no máximo. Você coloca de 1500 para cá, de 1400, do século XV em diante para cá, você tem 600 anos no máximo. Vamos pegar aí René Descartes, que é um dos fundadores dessa modernidade. Você tem 1598, 1650, não é? Você tem o tempo de vida do René Descartes, século XV, século XVI, século XVII. Ele foi um dos fundadores da modernidade. Se você pegar Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, você está ali no século XVI, XVII. E você tem a civilização mais jovem da história da humanidade. Ela desenvolveu uma visão materialista de mundo que se tornou hegemônica. Ela colocou o materialismo como sendo a ideologia da ciência moderna, e ela disse: bom, esse mundo espiritual, ele não é empírico, ele não é acessível à pesquisa, então nós não podemos compreendê-lo nem lidar com ele. E aí essa civilização moderna, ela acabou por desautorizar os espíritos e suas comunicações. Então, as instituições da modernidade, quais sejam a universidade, o Estado, né? A própria igreja, que quebrou e aboliu a comunicação como espiritual, nenhuma dessas instituições trabalham com essa ideia. Mas os antigos, as civilizações antigas, que são responsáveis pela nossa história, todas elas, os aborígenes norte-americanos, as civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas, aqui na América do Sul, os nossos aborígenes na Amazônia, o mundo inteiro sempre lidou com o mundo espiritual e continua lidando com a maior naturalidade. Então, os egípcios, o Kardec está falando dessa doutrina universal dos espíritos. Eles conheciam as informações, tudo aquilo que os espíritos falavam. Os espíritos falavam no Egito sobre uma coisa que eles empregavam, que era o desdobramento astral, que são as viagens astrais que você vai encontrar no Egito Antigo, né? O próprio Moisés, o próprio povo hebreu, quando ele está exilado no Egito, ele vai entrar em contato com todas as práticas espirituais dos egípcios, e eles vão entrar em contato, inclusive, com a aplicação dessa comunicação com os espíritos para o efeito daquilo que hoje nós chamamos de a feitiçaria, o uso da mediunidade para finalidades destrutivas, né? Então, mas estava no Egito, está na cultura egípcia. E o Kardec está perguntando nesse sentido. A doutrina espírita como uma doutrina mediúnica, uma doutrina dos espíritos.
e não o espiritismo com as obras que ele as elaborou, e não o espiritismo no sentido específico do termo, né? Isso tem que ficar claro para que nós compreendamos a dimensão universal da doutrina dos espíritos e a dimensão particular. 18 de abril de 1857, o Kardec publica o Livro dos Espíritos, e ali o Herculano Pires vai dizer, há um divisor de águas. Você tem, a partir de então, o espiritualismo científico no espiritismo. E você tem o espiritualismo, de um modo geral, antes do espiritismo. Isso tudo era a doutrina dos espíritos, no sentido dos espíritos em todas as culturas. Gente, tem prática mediúnica no Haiti, tem prática mediúnica na África pré-moderna. Os africanos trouxeram a mediunidade para o Brasil. A mediunidade é planetária. A antropologia diz que a ideia de espíritos é anterior à ideia de Deus. O monoteísmo, olha que interessante, o monoteísmo de Moisés, você pega Moisés, né? Aí você está falando de 600 anos antes de Cristo. 800 anos Abraão, 650 anos Moisés. Moisés funda o quê? Ele segue a tradição de Abraão e ele traz a ideia de um Deus único, né? que é o Deus do povo de Israel. Isso aí é 600 anos antes de Cristo. A mediunidade está no Neolítico, 10 mil anos antes de Cristo. Está na China, 5 mil anos antes de Cristo. Está no Egito, 3 mil anos antes de Cristo. Os espíritos são muito mais antigos. A ideia dos espíritos é muito mais antiga do que a ideia de Deus. Esse Deus único que é trazido pela revelação do povo de Israel, dos hebreus, de Moisés, de Abraão, dos profetas do Velho Testamento. Então, é bom que saiba disso. E isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a antropologia que reconhece, quando estuda as culturas chamadas primitivas ou ancestrais.